Olá, meu nome é Alfeu e eu sou professor de Excel e Finanças. Essa é uma aula de Excel básico, módulo 2, funções elementares. Hoje nós vamos falar um pouquinho das fórmulas e funções que vêm incorporadas ao Excel. Nós vamos verificar como que o Excel faz cálculos, de que forma nós podemos fazer contas com o Excel, tá certo? Nós podemos tanto utilizá-lo como uma grande calculadora, como nós podemos deixá-lo flexível para poder receber quaisquer tipos de dados e ele vai calcular os valores que a gente quer automaticamente. Da mesma forma que no módulo 1, nós vamos replicar esta planilha que está aqui. Então vamos lá, mãos à obra. Em primeiro lugar, vou criar uma planilha nova. Perfeito. E vamos aos exemplos. Em primeiro lugar, eu vou copiar essa parte aqui de cima, que agora a gente já sabe como é que faz. Eu vou selecionar a linha toda, são 5 linhas, Ctrl Copy, venho aqui, seleciono também 5 linhas, Ctrl V, pronto, a primeira parte está feita. Vamos lá, ele tem aqui algumas coisas que ele quer que a gente calcule, então eu vou pegar qual é o objetivo que a gente tem que cumprir, né, que calcular essas coisas de formas diversas, e vou copiar aqui. Tem uma linha, duas linhas, então eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Uma linha, duas linhas, e vou copiar aqui. Perfeito. No primeiro caso, ele quer que a gente responda digitando diretamente dentro das células. E no segundo caso, ele quer que nós coloquemos os dados aqui e façamos as contas nas células. Eu vou copiar somente os formatos. Uma coisa nova a ser aprendida. Estou selecionando aqui o que eu quero, Ctrl Copy, aqui ao lado do calcular eu venho aqui, página inicial, colar especial, formatos. Pronto, está copiado os formatos. Vamos copiar também os textos, né? Fórmula aqui e fórmula e dados aqui, fórmula aqui. E colar, fórmula e dados aqui, certo? De resto, acredito que estamos iguais. Vamos colocar aqui o mesmo zoom, 80%. 80%. Aqui nós verificamos que ele pula uma coluna e depois apaga o conteúdo, pula uma linha e depois apaga o conteúdo. Vamos fazer a mesma coisa. Pula uma coluna, apaga o conteúdo. Pula uma linha, apaga o conteúdo. Perfeito. Isso tudo foi visto já na aula anterior. Aqui há um congelamento de painéis, congelar painéis, e ele não mostra as linhas de grade e nem os títulos. Nós também não vamos mostrar. Muito bem, tem mais um ajuste a ser feito. Esta coluna e esta coluna, vamos ver a largura delas. Largura da coluna. Temos que fazer uma de cada vez, então vamos fazer uma de cada vez. 4. Para quem está se perguntando como é que eu consigo selecionar a coluna automaticamente ou a linha automaticamente, a coluna é pressionando o celular Ctrl espaço e a linha é pressionando o celular Shift espaço. Esse telefone também não, o telefone está ok, está correto. Bom, enfim, chegamos bem próximo já, teremos que olhar coluna a coluna para ver quais as larguras das colunas, né? E replicar aqui. Porém, não vou me preocupar com esse fato agora. Vamos nos preocupar com a lógica, tá certo? Para a gente poder ver o que a gente está fazendo, eu vou exibir a barra de fórmulas. Você nota que aparece aqui em cima este espaço. Esse espaço ele mostra exatamente o que tem dentro da célula. Por exemplo, se eu clicar aqui, veja que aparece 1 mais 5. Se eu clicar aqui, calcular, é o conteúdo da célula. Então vamos fazer o cálculo diretamente nas células, sem nos utilizar de referenciamento. Vamos fazer a conta diretamente. Nesse caso, a gente vai estar utilizando o Excel como uma grande calculadora. Para fazer qualquer tipo de operação, a gente inicia com o igual, e aí a gente faz a operação que a gente quer. Mais 5, 6. Igual 23 menos 7, 16. Igual. As operações matemáticas funcionam exatamente como na matemática cartesiana que a gente utiliza normalmente no dia a dia. Quer dizer, a ordem
em que as operações são feitas respeita a mesma ordem da matemática cartesiana normal, ou seja, primeiro são feitas as multiplicações e divisões e depois são feitas as adições e as subtrações. Então a gente tem que respeitar os parênteses para poder agrupar quais as operações que a gente quer que aconteçam primeiro, caso não seja o fluxo normal de resolução, que é multiplicação e divisão em primeiro lugar e adição e subtração em segundo lugar. Aqui, por exemplo, nós queremos agrupar 1 mais 9, porque a gente quer que ele faça essa conta junto, menos 2, vezes, o sinal de vezes no Excel é um asterisco, certo? Vezes 4. Então, aqui o que ele vai fazer? Primeiro ele vai multiplicar 2 vezes 4, ele vai transformar em 8. Este valor, como ele está dentro de um parênteses, ele vai fazer essa conta separadamente, vai dar 8. 8 menos 8 vai dar 0. 1 mais 9 dá 10, menos 8, 2. Quando o número é negativo, não há problema nenhum. Basta digitar o sinal de negativo na frente. Menos 15, dividido é a barra por 9. Perfeito. 1,7. Nós temos aí os nossos resultados. Perfeito? Que batem precisamente com os resultados que estão aqui. Mas, se eu não quiser digitar o número dentro da célula diretamente, se eu não quiser digitar 15 e 9, se eu não quiser digitar 1, 9, 2 e 4, se eu quiser deixar esses números flexíveis, para que um usuário possa ir trocando os números e verificando qual que é o impacto no resultado, como é que eu faço? A gente faz a referência às células em que esses números estão. Vou fazer exatamente as mesmas contas aqui, porém, ao invés de digitar diretamente os números na célula, eu vou colocar eles nessas células auxiliares ao lado e vou fazer uma referência a estas células. Okay? Então aqui nós temos qual? O número 1 e o número 5. Aqui nós temos o número 23, número 7. Nós temos o número 1, número 9, número 2 e o número 4. E aqui nós temos o número menos 15 e nós temos o número... Então agora vamos fazer a fórmula referenciando o resultado algumas células de origem, que são essas ao lado. Então vamos lá. Como sempre, nós temos que sempre iniciar. E aí vamos lá. 1 está aqui. Então eu seleciono essa célula mais o 5. Então eu seleciono esta célula. Quando der o igual, aparece o 6. 23 menos 7. Iniciamos com o igual. 23 menos. E eu seleciono a célula onde está o 7. 7. 16. Aqui, da mesma forma, eu abro parênteses. 1 está aqui. Mais. 9 está aqui. Fecho parênteses. Menos 2. O 2 está aqui, vezes 4, o 4 está aqui, 2, perfeito. Menos 15 dividido por 9, menos 15 está aqui, dividido por 9, que está aqui. A vantagem de você referenciar células e não colocar números que a gente chama de hard-coded, ou seja, inseridos manualmente, diretamente, é que você pode simplesmente trocar um número nas células de input e você já vê o resultado mudar. Por exemplo, se ao invés de 1 eu colocar 2 aqui, eu já imediatamente verifico qual é o resultado, o novo resultado da fórmula. Se eu colocar 15 aqui, já verifico qual é o resultado da fórmula. Perfeito? Vamos voltar aqui, 1 e 9. Então, essa é a forma que o Excel interpreta o que nós estamos dizendo para ele do ponto de vista de algoritmos e contas matemáticas. A parte positiva é que é exatamente igual a gente raciocina quando vai trabalhar sem ser no Excel, né? Quer dizer, a ordem de fatores, as prioridades, né? na adição, subtração, divisão e multiplicação são iguais às da matemática normal e você pode usar exatamente os mesmos símbolos, tá certo? Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Um abraço.